Que alegria, mais uma vez a gente aqui reunido, né, Sônia? Bom, Isso. bem-vinda, Sônia, com a gente aqui. Olá, Silvia Bonani, minha querida. Bom saber que você está bem, tá? Manuela, estamos te aguardando, tá? Para as próximas leituras. Eu quero começar pedindo desculpa, eu estou com uma voz um pouco de taquara rachada. Essa expressão não tem aqui, né, Sônia? Então, mas eu estou um pouco Usamos cana rachada. cana rachada? Ok. Então, eu estou assim. Então, em alguns momentos, talvez eu tenha que sair um pouco do vídeo, mas a Soninha estará aqui nos apoiando, né, Sônia? Que também está um pouco gripada, afinal de contas, nós estamos em Portugal, que ainda é inverno, e ok, as folhas caem, mas a gente está em pé. Bom, Sônia, nós vamos continuar então hoje com a leitura do livro Paulo Estevão. Ups! Paulo Estevão, a minha versão é a versão da FEP. Já faço as nossas orações, tá? Só estou apresentando para dar tempo das pessoas procurarem a página. A minha versão é a versão da FEP, Federação Espírita de Portugal, e eu sou brasileira. Oi, Salete, minha querida, bom estar contigo novamente. Salete estava com a gente semana passada. E a da Sônia, uma versão brasileira, né? Então as nossas páginas vão ser diferentes, né? Eu estou na página 23, o último parágrafo. Eu vou ler o início do parágrafo para as pessoas localizarem. Chegada a sua vez. Sônia, qual é a sua página? É, na versão PDF, é a página 13. 3. Muito lindo. Então, minhas crianças, vamos começar fazendo a nossa oraçãozinha para a gente se preparar aqui. Mestre Jesus, obrigada por estar conosco mais uma vez, nos dando essa oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos através dessa leitura edificante que é do livro Paulo e Estevão. Agradeço, mestre, pelos ensinamentos que passaste a ele e agradecemos também a ti, ó Paulo de Tarso, pela tua força, pela tua fortaleza, que nos mostraste que é possível, desde que tentemos. Muito obrigada. Esteja conosco durante essa leitura. Peço também que as energias que aqui forem manipuladas possam ser encaminhadas às pessoas necessitadas, principalmente as pessoas que estão em locais de guerra, de violência, assim, de catástrofes da Terra, né? Que seria, no caso, os terremotos na Síria, eh, também, nossa, deu até um branco, gente, me desculpe, Turquia. mas na Turquia, e também as enchentes, as águas, os deslizamentos no meu querido Brasil. Mestre, que estejamos todos conectados a Ti, para que possamos dar essas energias, para que o Senhor possa revertê-la àqueles que necessitarem. Que assim seja. Que assim seja. Esqueci até dos nossos irmãos da Turquia. Me desculpem, meus queridos. Que Deus esteja com vocês, tá bem? Bom, nós estamos na continuação do nosso livro, a gente está ainda na parte onde existe o debate, né, Sônia, entre o pai, né, e que é o Jochedeb, e os filhos, que é o Gesiel e Abigail. Gesiel, na época, antes de mudar o nome dele, que a gente vai descobrir por que isso acontece. Então, nós vamos dar continuação nessa leitura. Pode ser, Sônia? Sim, claro. Vamos lá. Chegada a sua vez, o velho israelita expôs suas reclamações particulares, atinentes às indébitas expropriações do passado e aos insultos de que fora vítima na véspera. Enquanto o orgulhoso patrício lhe anotara as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. Reparem, Licínio, que é com quem ele está falando, nisso, ok? Ele já está nesse momento. Relembra-se quem é Josebebe. Ele sabe quem ele é. Ok. O que significa que o encontro que eles tiveram lá atrás também não foi dos melhores. Porque senão ele também não se lembraria. Não é? Seriam muitos que ele tinha expropriado. Mas ele lembra-se especificamente deste. O que faz também se pensar que há uma ligação. Ok? Exato, né? E assim, se reencontraram, né? Um reencontro aí, na verdade, onde poderiam ter sanado algumas
alguns débitos aí, na verdade, acumularam mais, né? É isso mesmo. No caso, o Lucínio. Conduzido novamente ao interior, Jochedeb esperou, como os demais, a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Mas, aos poucos, quando outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio, percebendo que sua vez possivelmente fora adiada por circunstâncias que não podia presumir. Reparem, Licínio Minúcio decidiu ajudar todos os outros, mas este especificamente, ele não o faz. O que faz pensar, né? O que é que estará por trás disto? O que é que aconteceu no encontro deles, nesta mesma vida, quando ele expropriou as terras lá atrás, porque já ele tinha expropriado lá atrás. Houve um encontro entre os dois. E ele lembrava-se dele. Então, vamos tentar perceber aqui o que é que leva a que Licínio Minúcio, que acaba por atender os outros, que é o que diz aqui, né? Ele não atende este caso que é o que vamos ver a seguir. Continua. Lembrando que as terras, a gente também vai ver logo a seguir também, que as terras do Jochedeb eram ao lado das terras do Licínio. Então, Também. tinha um interesse já da época e ele já Exatamente. aproveitou a oportunidade neste momento, né? Jochedeb bem foi avisado por Jezebel pela... Ai, gente, desculpe, minha memória hoje está complicada. Ai, deu o nome da irmã da filha? Deu branco. Abigail. Abigail. Pela Abigail, pelo Jezebel, e também... Ai, deu branco, gente, hoje está difícil. E também pela espiritualidade através da leitura do Evangelho. Lembra que ele abriu? Neste caso, as escrituras, não é o Evangelho, é as Do escrituras Evangelho. judaicas. Não é? Instado nominalmente a dirigir-se ao juiz, ouviu, grandemente surpreendido, a sentença negativa, lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Jochedeb ben Jared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Falei? Tinha segunda intenção aí no pedaço, né? Mas não é só isso. É que pode, aparentemente, aquilo que tu estavas a dizer, que era o facto daquelas terras pertencerem estarem ao lado, mas ele podia ter ficado com elas lá atrás e não ficou com essa terra especificamente. Porque ele lá atrás confiscou as outras todas e deixou essa. Então, há aqui mais qualquer coisa. Que a gente tem que pensar sobre isso, ok? Há mais qualquer coisa para além disso. Porque ele diz, eu lembro-me dele. Portanto, se ele se lembra é porque houve um encontro qualquer que a gente não tem aqui refletido, não temos a conversação que eles tiveram lá atrás, mas que deixou vincado nele algo menos positivo. Portanto, não é somente a questão das terras. Porque se ele podia ter ficado com elas lá atrás, porque ele ficou com as outras todas e deixou essa. Não é? Faz pensar. Vamos lá. Vamos ver se o livro fala isso, ou para a gente ver se é daqui ou se é de outras vivências, né? A decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora? Lembra que a gente falava, né, do olho por olho, dente por dente, ele achando que ele tinha direito de estar questionando isso e tudo. Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca, retraída e trêmula. Pensemos assim, ok? Eu não estava a dizer que isto era de outras vidas, eu estava a falar mesmo desta vida, porque eu já lhe tinha retirado as terras lá atrás, ok? Nesta própria vida. Pode haver ou não outras vidas, mas aqui especificamente estou a falar do encontro desta vida. Porque ele diz, eu lembro-me dele. Portanto, se eu me lembro dele, é porque ele lembra-se dele lá atrás, nesta mesma vida. Em relação ao que estávamos aqui a falar, reparem, há como se uma reação do seu próprio organismo para travar que ele fale.
né? A parte trêmula, retraída, que é da inervação, não é? Mas agora vamos ver o que é que ele faz a seguir. Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca retraída e trêmula. Após um minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício, que lhe causava agora a derradeira ruína, e envolvendo-o na vibração colérica da alma revoltada e sofredora, encontrou energias para dizer: Ó ilustríssimo senhor, questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Venho até aqui implorando a intervenção da justiça e me retribuís a confiança com mais uma extorsão que me aniquilará a existência? No passado, sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enormes sacrifícios a chácara humilde, onde pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintais remorso em subtrair ao mísero velho a derradeira côdea de pão? Côdea de Olha uma pão? coisa, ele está a dizer isto, mas não está a dizer isto de uma forma assertiva. Ele envolveu numa energia de cólera, sendo que o nosso irmão, Castor, Licínio, está dentro da faixa vibratória para receber essas energias e que ele próprio use essas energias, porque faz parte da sua vivência atual, eles estão mutuamente a alimentarem-se dessa energia menos positiva. O que não é muito bom. Porquê? Porque para discutir são precisos dois. E se eu estiver, mesmo com razão, e chegar ao pé de alguém e começar a gritar, eu já perdi a razão. Ele aqui até poderia não estar a gritar, mas estava com energia de pensamento colérica. E todos nós percepcionamos a energia do outro. Eu posso estar aqui agora a falar convosco, aparentemente estou calma, mas se a pessoa for mais sensível às energias, se eu não estiver calma, a pessoa vai percepcionar que eu não estou calma. E pega, né? E pega. E se estiver na faixa de vibração para reagir, reage como era época, né? Da mesma maneira. Ou pior. Exatamente. Dependendo da índole de cada um, né? Exato. É porque um sentimento vai alimentando o outro, né? Até chegar uma hora que vira uma cólera gigantesca. E aí já estão brigando, já nem sabe por quê. Eu sei, já passei por isso, gente. O orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: Ponha-se na rua, e que ninguém discuta as decisões imperiais. Não discutir? Clamou Jochedeb já desvairado. Aqui já perdeu a calma completamente, Já, né? exato. Mas também assim, vamos trazer para o nosso dia, né? Imagina a gente numa situação dessa. Eu perdia também. Porque é só o que sobrou para ele alimentar, cuidar dos filhos, né? Então, assim, é o desespero. Mas ele foi avisado para não ir. Foi, porque o final estava aí. O outro não estava receptivo. E O ele outro já percebeu tinha esse visão. aviso. Porque ele percebeu esse aviso. Porque se nós andarmos um pouquinho para trás, ele diz: Eu percebo, mas eu quero ir na mesma. É. E foi, né? Perdeu o resto que tinha. Não discutir, clamou Jochedeb já desvairado. Não poderei altear a voz amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me expoliaram? Onde colocareis vossas mãos envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos esbulhados, quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus? E aí lembrou de Deus, né? Sabe esse pedacinho. Só aqui. Mas ele está a acusá-lo de crimes, não é? No fundo. Ele está a dizer: Tu és um criminoso. E normalmente quem é criminoso não gosta. Se a gente for falar de alguns que fazem algumas coisas menos boas atualmente na Terra, se nós chegarmos ao pé desse alguém, ele diz: Não, eu estou a fazer o que eu acho que é correto porque eu tenho direito. Então, ninguém gosta de ser acusado, criminoso ou não. Ninguém gosta. Exatamente.
Oi, Marisa, minha Nem eu, linda. nem ninguém, mas aqui temos, mas nós temos atualmente no nosso panorama, portanto, mundial, alguém que está a fazer um ato menos correto, como nós já fizemos outras eras, portanto ninguém está aqui a acusar ninguém, ok? E ele diz, não, eu estou a fazer isto porque vocês é que me ameaçaram primeiro. Eu tenho direito. Quando não é verdade. Mas na mente dele, assim é. Porque ele justifica os seus sentimentos de menos bons que ele comporta, não é? De poderio e outros, não é? Orgulho e etc., para justificar a sua consciência, porque ele também tem, as leis divinas estão nas consciências de todos, sem exceção, mesmo aqueles que cometem atos mais complicados no planeta Terra atualmente. Ele, para aplacar a sua consciência, ele justifica os seus atos de uma maneira a desculpar. Mas isso todos nós fazemos. Já Jesus dizia, né? O argueiro que a gente coloca no nosso olho. Nós normalmente apontamos o dedo ao outro, mas esquecemos que quando apontamos o dedo ao outro, o outro está a apontar para nós. E mais os de baixo, né? Que estão a apontar para a gente aqui, ó. E convém que nós compreendamos que se eu consigo reconhecer no outro um determinado sentimento, uma determinada postura, eu tenho essa comigo. Eu lembro-me de uma frase de Chico Xavier que eu acho muito interessante e muito importantíssima, que é: as pessoas que eu via acusar os outros, normalmente a seguir vi cair no mesmo erro. Porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. E por isso é que eu diz que nós agiríamos, provavelmente, e quase de certeza, como ele, numa situação destas. Será que a gente ouviria também o conselho que foi dado nas escrituras para não ir? É porque ele percebeu o conselho. Mas mesmo assim, eu acho que tenho direito. Apesar Eu dos já- alertas dos benfeitores amigos, muitas vezes nas nossas vidas, para dizer não vais por aí, nós não queremos ouvir. E daí o orar e vigiar, que Jesus falava que é de ser tão importante, não é? É isto, mas ele não precisava de Jesus para isso. Porque os seus mandamentos dizem que ele não pode fazer determinadas coisas. E agora depois vamos ver um pouquinho mais para a frente o que é que eu quero dizer com esta frase agora aqui colocada, está bem? Mas, recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental. Desculpa. Sensibilizado nas fibras recônditas do ser, prostrando-se de joelhos em convulsivo pranto, exclamou comovedoramente: Tende piedade de mim, ilustríssimo. Poupai-me a vivenda modesta, onde acima de tudo sou pai. Meus filhos esperam-me com o beijo da sua afeição sincera e desvelada. E acrescentava afogado em lágrimas: Tenho 2 filhos, que são 2 esperanças do coração. Poupai-me por Deus. Prometo conformar-me com esse pouco. Nunca mais reclamarei. Mas reparem, ele caiu em si e lembrou-se que tinha os filhos. O amor. E pensou, é melhor eu me humilhar para proteger os meus filhos e cuidar dos meus filhos. Ele poderia ter feito este pensamento na primeira situação. Só quando foi completamente espoliado é que caiu na humildade. Ele está pedindo clemência. Mas ele podia ter feito lá atrás. Eu não estou a dizer que nós não faríamos o mesmo que ele fez. Só estamos aqui a pensar como é que nós podemos transpor isto para as nossas vidas. E nós muitas vezes fazemos isto. Em vez de calarmos, silenciarmos, não. Vamos, pela força, conquistar uma justiça. Mas nós não nos podemos esquecer que nada acontece nas nossas vidas ao acaso. Como mais à frente, Gesiel vai dizer ao Pai. Okay? De uma maneira diferente, mas vai dizer a mesma mensagem. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto, com as suas lamentações, 10 bastonadas. É demais, né? O preposto formalizou-se para cumprir imediatamente a ordem, mas o juiz implacável acrescentou: Tenha cuidado para não lhe cortar o rosto, para que o sangue não escandalize os transeuntes. Porque ele tinha medo da rebelião. Exato. Ele sabia que o ato não era correto, primeiro, ele tinha consciência disso, porque eu não dizia isto.
E depois sabia que ele estava ali para apaziguar, supostamente, uma rebelião, né? Como nós falámos no início, né? Com a Renata e com o Glauco. E o que acontece aqui é claramente isso, não é? A questão dele dizer assim, para que não haja uma rebelião, eu vou dizer-te para fazer desta maneira. Reparem, ele tem consciência que chega a uma altura que uma pessoa que está demasiadamente ostracizado, violentado, vai acabar por se rebelar. E nós temos um exemplo, hoje em dia, que é no Irão. As mulheres lá no Irão estão numa situação muito complicada, como acontece no Afeganistão e em outros locais, em que não têm os seus direitos, sendo que o Afeganistão ainda é um pouquinho pior. E houve uma menina que, porque estava mal colocado o véu, não é que ela não tivesse o véu, estava mal colocado o véu, e a polícia dos costumes resolveu violentar essa menina porque tinha o véu mal colocado, e ela acabou por morrer. Esse ato, que é injusto, provocou uma rebelião entre as mulheres, inclusive os homens, levando alguns homens até a serem condenados à morte no Irão por esse motivo. Entre um deles um futebolista, que nós ouvimos falar, também um ator e etc. O que é que isto quer dizer? Chega a uma altura que há o povo não aguenta mais. Então ele tem essa consciência que está nesse limiar. Então ele tem consciência do que está a fazer. Nós temos aqui que analisar duas figuras, não é? A figura de José Bebe e a figura de Línícia, porque ambos são pessoas do nosso tempo atuais. Porque nós temos isto, não é? Nós temos líderes tiranos e temos pessoas como José Bebe que estão a ser, de alguma forma, colocadas perante uma situação dessas. E quando chega a um ponto em que não é que o povo chega ao limite, já não há, o medo desapareceu. Porque aqui a questão que o que faz controlar as pessoas é o medo. Quando nós diz não temos mais nada a perder, já perdemos tudo, não é? Leva-nos a um ato de coragem, que não é coragem muitas vezes, porque até acaba por ser um ato complicado, não é? Mas leva a isto, e ele tem essa consciência. Por isso é que ele aqui diz, atenção, não deixes permitir que percebam que nós fizemos isto com uma pessoa idosa. Porque ele é idoso. Não podemos esquecer que ele é idoso. Então, reparem bem, temos uma pessoa que é orgulhosa e que se sente injustiçada, e eu compreendo perfeitamente, não é? Porque no patamar de evolução em que ele se encontra, é mais do que normal a reação dele, da mesma maneira que eu provavelmente reagiria da mesma maneira. Mas isto é bom para a gente pensar, será que vale a pena? Será que lhe valeu a pena isto? Vamos ver. De joelhos, o pobre Jochedeb suportou o castigo, e terminada a prova, levantou-se cambaleante, alcançando a praça ensolarada, sob as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Essa cena que eu fiquei imaginando, assim, eu vejo, tem pessoas, né, que falam que a nossa geração é uma geração monstruosa e etc., que não acreditam nas pessoas e tal. Nessa cena, o que eu levo em consideração é que era muito pior, né? Se fazia muito pior pelas pessoas. Porque além dele ter suportado do cara, né, do Lucínio, ele não tinha como fazer nada, ele tinha que. O cara mandava, né? Ele também passava humilhação dos outros. E possivelmente alguns outros que estavam lá pelo mesmo motivo que ele. Entendeu? Ele passava por essa humilhação, ele novamente. Então, e as pessoas se compraziam disso. Então, eu acho que hoje as pessoas se comprazem muito menos, né, do que antes. A diferença é que agora a gente tem canais de televisão e celulares para tudo quanto é lugar e as pessoas gravam mais do que é negativo. Os filmes que mais fazem sucesso são os filmes de violência, e não os filmes de amor, de romance, entendeu? Então, é interessante essa colocação por isso, né, Sônia? E outra coisa muito importante, quando nós vimos um ato em que alguém é punido de uma forma violenta,
Nós nos comprazemos disso. Mas não nos podemos esquecer que uma das leis divinas é não matarás. E quando nós pedimos, nos tempos atuais, pena de morte, não faz sentido. Porque a lei diz, não matarás. Então, seja quem seja a pessoa, quem tem direito a terminar com a vida dessa pessoa é o Deus, no sentido físico, porque a vida nunca cessa, né? Mas nós temos que compreender isto. Porque senão, como é que nós somos melhores do que essa pessoa? Porque se eu lhe desejo mal, quer dizer que estou na mesma faixa vibratória de alguma maneira. Se eu fico feliz porque aquela pessoa morreu, ou porque está doente, ou porque etc., é porque eu ainda não consegui compreender o que é o amor. Quando alguém que me lesou, de alguma maneira, tem um revés, e eu fico feliz com isso, eu ainda não aprendi o que é o amor. Porque Jesus, que é o sublime amor que habitou a Terra, como nos diz o nosso modelo e guia, o Livro dos Espíritos, ele diz claramente que na cruz, ele sim, um dos maiores injustiçados possíveis, porque ele não tinha coisas do passado para limar, como o caso de Josebebe, ele diz, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E isto é um entendimento que nós temos que compreender, não é? É algo que nos tem que fazer pensar. Porque é verdade que Josebebe ainda não tinha Jesus, mas tinha os 10 mandamentos que dizia não matarás. E vamos perceber que ele sabe os 10 mandamentos. Ele tem consciência dos 10 mandamentos. Continuando. Nunca, em sua vida, experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Queria chorar e tinha os olhos frios e secos. Lamentara a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circundantes com a palavra da condenação. Para, Lembrando, ele quer condenar todos os que estão à volta. Ele julga os outros. Ele acha-se no direito de ser Deus. Porque o único que pode julgar é Deus. E Deus não nos julga. Quem nos julga é a nossa própria consciência, a nós próprios, onde está a lei divina gravada. E ele acha-se nesse direito. Porque isso vai de encontro àquela pergunta que tu puseste, que foi feita anteriormente, não é? Porque é que o povo judeu é tão ostracizado no mundo? Porque se nós formos ler a história do povo judeu, nós vamos compreender que eles fizeram atos pelo orgulho bastante complicados e que levam a que eles tenham uma situação kármica que dá origem a estas situações que nós estamos a falar, de eles não terem pouso. Lembremos-nos que eles são exilados de Capela, o povo originário hebreu. Eles já vêm de outro orbe, ok? E quando chegaram cá, não quer dizer que sejam todos os judeus, porque nós já falámos aqui, que há a lei da reencarnação, e pode haver pessoas que já eram habitantes da Terra, que se juntaram a esse povo, por uma questão de afinidade e de crescimento espiritual, ok? Mas, originalmente, está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, originalmente, é um dos povos é o que tem a ideia de Deus único, é exatamente eles vieram de Capela. Então, eles já não tinham pouso porque vieram exatamente exilados. E quando chega, por isso é que eles dizem que foram expulsos do paraíso. É um simbolismo, não é? Porque eles tinham uma coisa completamente diferente daquela que encontraram na Terra, porque já tinham uma evolução diferente até em nível intelectual. E o que acontece é que eles não souberam aproveitar essa situação no sentido de ser menos orgulhosos, menos violentos, que era um dos seus débitos que vinham de lá de Capela, não é? De seus defeitos. Não nos podemos esquecer que qual é a maior chaga da humanidade? Diz-nos o Livro dos Espíritos. É o egoísmo e o orgulho. Não é? São as duas chagas maiores da humanidade. Então eles tinham isto, egoísmo, que achavam que tinham direito a tudo e os outros não,
Eles tinham essa ideia e o orgulho, não é? Que é, eu sou aquele que acredita em Deus único, daí ele dizer, aí essa parte de Vênus, eu sou, né, quero lá saber da crença dos outros, o que me interessa é que a minha crença é que é superior à dos outros, né? Portanto, aqui entra o orgulho. E então, se nós formos analisar a história deles e a parte kármica que eles foram granjeando pelas atitudes que foram tendo ao longo de muito tempo, compreende-se o porquê do sofrimento atual. Okay? Da mesma maneira que acontece connosco. Porque nós podemos ter nascido no Brasil, ou ter nascido em Portugal, mas também podemos ter nascido na Síria. Seria bem mais complicado ter nascido na Síria. Mesmo que o Brasil não seja às vezes um lugar bastante seguro, é bem melhor do que a Síria. Percebem o que é que eu quero dizer? Estão a compreender o meu pensamento? Eu espero não estar, de alguma maneira, a não ser clara no meu pensamento. Mesma coisa em Portugal. Eu nasci em Portugal. Pode não ser, podemos dizer assim, não é dos melhores países. Para mim, é. Porquê? Porque eu tenho mais segurança do que teria na Síria. E nós temos que começar a fazer esta construção de pensamento. E se nós queremos segurança, não é? Porque nós dizemos procuramos segurança, precisamos também criar meios para que aqueles que nascem em condições mais complicadas nos nossos países, porque nós também temos isso cá, chamais favelas, nós chamamos bairros sociais, mas vai dar ao mesmo, ok? E o que acontece é que, em vez de dar condições a que esses jovens que nascem lá possam ter meios para sair daquela situação em que estão envolvidos menos benéfica, nós ainda queremos cercear essas possibilidades. Quando não queremos, por exemplo, pagar escola pública. Isto é um exemplo. Há um filósofo que diz: se não queres punir os homens, é Pitágoras, acho eu. Há um filósofo que diz que se não queres punir os homens, educa. As A crianças. educação é fundamental. Nelson Mandela tem uma frase que ele diz: as pessoas não nascem a odiar. Não é bem assim, né? Porque é o conceito dele, a gente sabe que há débitos do passado e que nós temos reminiscências no nosso pensamento e de alguma maneira nós podemos sentir animosidade para com alguém exatamente por essas reminiscências do passado que estão no nosso subconsciente e ainda bem que temos o véu de esquecimento, que é para tentarmos harmonizarmos em relação a isso. Mas não nos podemos esquecer que muitos são ensinados de criança que não tinham esse sentimento a odiar uma raça, a odiar uma religião, a odiar o outro. E não traziam esse sentimento em si. Trazem de alguma maneira em berbe, mas eles são educados assim. Agora, se nós estamos num planeta de provas e expiações, há pessoas que conseguem, mesmo sendo educados desta maneira, ir completamente ao contrário do que lhes educaram. E não ser alguém que não vai seguir este pensamento. Mas há outros que ainda têm fragilidades espirituais e que acabam por ser contaminados com isso. Então nós precisamos de compreender que a única forma de termos segurança nos nossos países é ajudar as populações com mais dificuldades a poderem encontrar meios para conseguirem ter uma vida digna e, de alguma maneira, terem acesso à educação. Que é isso que permite também não ir por caminhos que podem lesar o outro. Só para identificar aqui, quando você citou da pergunta sobre os judeus, né? Essa pergunta foi do Lucas Evangelista de Souza, de Campo Alegre, Além Paraíba, Minas Gerais. Mais outro mineirinho. E essa pergunta, o Lucas, a gente vai repetir, com certeza vou comentar mais vezes em algumas outras leituras, tá? Porque é muito pertinente. A pergunta dele é: qual a razão de sempre serem estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Essa frase é do ano 34, mas parece ser ainda atual. Para o povo judeu, poderia comentar? Então, que é o que a Sônia já falou aqui agora, mas a gente vai falar mais vezes sobre isso, tá bem? Outra coisa, o facto de eles terem uma questão kármica não significa que nós tenhamos direito de dizer que eles são isso. Ninguém tem esse direito. Até porque, pela lei da reencarnação, eu amanhã posso nascer como judia, por necessidades kármicas. Nós não sabemos nada da nossa
passado. Ainda bem, porque se nós nos lembrássemos quando éramos romanos, ou quando éramos judeus, ou quando éramos outro qualquer povo, seria bastante complicado. Basta olhar para a história da humanidade. Abençoado, véu do esquecimento. Mas não nos podemos esquecer que nós não sabemos o dia da manhã. E mesmo que haja um histórico deste género, não significa que a pessoa atual que é judia seja esse alguém que fez isso lá atrás. Nós temos muito o hábito de, aquele povo fez-me mal, não é? Mas não nos podemos esquecer que não foi um povo inteiro. Se nós formos analisar a história da humanidade, nós vamos compreender que foi uma faixa que tinha poder mínima do povo, que escravizava o povo, que fez isso. Então não foi o povo inteiro. Estamos a olhar agora para não falarmos da nossa história em Portugal-Brasil, vamos pegar numa história atual, Rússia e Ucrânia. Muitos russos estão a ser forçados a ir para a guerra. Jovens que não queriam ir para a guerra e são forçados a ir. Quem não vai é preso. Nós precisamos de compreender, ou então as suas famílias podem ter consequências graves. Então nós temos que compreender isto. Não é algo que a pessoa queira fazer. Outros fugiram, abandonaram as suas vidas inteiras para não irem. Tiveram que recomeçar tudo do zero. Estão a recomeçar noutros países. Russos. Então não é o povo inteiro. E nós temos que perceber isto. É um nicho de pessoas que estão num patamar de evolução semelhante ao do Licínio, ou até um grau mais complicado, e que ainda não conseguiram fazer a evolução, tal como nós podemos ter estado nesse mesmo grau, e também não sabemos se um dia da manhã, se tivermos poder, como é que nós vamos agir. Porque a gente nunca sabe. Só quando estamos perante as situações. Parecia um sonâmbulo, vagueando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus, que é o que ia comentar, porque eu voltei, que é o templo de Vênus que a gente falou, já era o templo onde tinha mais de 1001 trabalhadoras do sexo, né? E então as energias ali não delas, tá? Mas também das intenções, os interesses mundanos que ali corriam, isso acabava alimentando também em torno dele, que é o que a gente fala, né? Cuidado onde você frequenta, né? Porque é o que você traz para o seu lado, né? E não adianta também só ir para o centro espírita, porque quando você sai do centro espírita, se não continuar com a vibração, eles estão te esperando lá de fora. Até podem não ser os mesmos, porque até podem ter sido ajudados e aceitado a ajuda, mas há outros que estão na mesma faixa vibratória que se vão assemelhar connosco, né? E que vão, de alguma forma, usufruir dessas energias mais deletérias porque fazem parte da mesma faixa vibratória. Né? Exato. Boa noite, Larde José. E obrigada pela palavra, amigos. Ficamos muito felizes com isso. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circundantes com a palavra da condenação. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo. Entre os Reparem, pecados... ele queria que as pessoas percebessem o sofrimento em que ele se encontrava, esquecendo que as pessoas também poderiam estar com os seus sofrimentos. E nós temos muito esta tendência a acharmos que somos as únicas vítimas do mundo. Ele, de facto, é uma vítima nesta encarnação, nesta situação específica. Mas tornou-se uma vítima mais grave porque não atendeu à sugestão que lhe foi dada pelo filho, que lhe foi dada pelas próprias escrituras. Compreendem o que eu quero dizer? É que nós, muitas vezes, criamos para nós dificuldades desnecessárias. Já foi aqui falado que eles provavelmente, quer o Gesiel, quer a Abigail, tinham determinadas coisas que necessitavam de passar, mas não precisamos ser nós os agentes disso. A lei divina encarrega-se de fazer isso. A lei divina
aplica-se sozinha. Não precisa que seja eu ou eu. Mas Deus aproveita-se, entre aspas, que não se aproveita, mas utiliza no sentido benéfico. Ok, fizeste este ato, deixa-me lá usá-lo para que tu possas aprender de alguma maneira. Não é? Portanto, acaba por ser isto, mas não era necessário. Como disse o nosso querido apóstolo Pedro, o amor apaga uma multidão de faltas. Se nós usássemos mais o amor, teríamos menos dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das causas das aflições atuais, nós vamos ver que a maior parte das dificuldades que estamos passando muitas vezes não tem a ver com outras vidas. Tem a ver com as decisões que tomamos nesta mesma vida. Que é o que acontece aqui. A maior parte das vezes, né? Não é? Sim. É de agora. É que nós temos muito hábito de culpar as vidas anteriores, não é? Portanto, convém vou voltar aqui, porque daí a gente cortou no meio, vou voltar. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostado nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo, entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar, com todas as veras do coração consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, aos seus olhos, era uma nova edição da Babilônia condenada e desprezível. No fundo, não deixava de ser. Ele tinha razão. Porque ali, como foi aqui também já estudado, era uma altura em que estava a haver ali muitas dificuldades de vícios, de todo o género, né? Portanto, era, de alguma maneira, assim. De tal maneira que Paulo de Tarso, nas suas cartas, quando fala com Coríntios, faz muitos alertas a esse nível. Porque as pessoas que seguiram o Cristo através do exemplo de Paulo de Tarso, que foi lá e que pregou, tinham ainda estas reminiscências do ambiente em que cresceram, né? Em que estavam envolvidos e com o qual eles se compraziam. E o mesmo acontece quando nós chegamos a uma doutrina e nós estamos habituados a fazer determinados hábitos que são nocivos, demora um pouquinho de tempo para nós nos libertarmos deles. Para não falarmos só dos hábitos que estão aqui a ser falados, um deles é a maledicência. A maledicência é algo que é muito nocivo e que mata, tal como a arma. Porque a maledicência, quando é lançada, quando a palavra falsa é lançada e é levantado falsos testemunhos contra alguém, dificilmente esses falsos testemunhos desaparecem, mesmo que a pessoa a seguir prove que está inocente. Porque ficou lá manchado. Vocês já repararam como aquilo que eu disse, que o mal nas notícias propaga-se mais do que o bem? Digam-me uma coisa, quando vocês veem uma situação menos boa, vocês falam a quantas pessoas? E quando é uma coisa boa, a quantas pessoas é que falam? Houve um estudo feito em termos de marketing, que eu vou trazer para aqui, que é o interessante, dos Estados Unidos da América. Quando um cliente é bem atendido, ele conta uma pessoa ou duas. Mas quando um cliente é mal atendido, seja fisicamente ou seja ao telefone, ele vai contar a 10, 20 pessoas. E depois pensa assim, eu achei que fui mal atendido, mas eu até nem fui mal atendido. Mas no meu íntimo, na minha emoção, eu achei que sim. E o que é que acontece? O meu outro que está a me ouvir vai achar que eu estou a dizer a verdade. E esta entidade, esta pessoa que atendeu, vai ficar manchada. A Rainha Santa Isabel, que é uma das nossas rainhas, que é Isabel de Aragão, que Chico Xavier falou que lhe pediu para começar a distribuição aos mais necessitados, ela, enquanto vida, como rainha, ela tinha, portanto, as suas aias. E na corte era muito normal e muito usual falarem mal. É? Quando as suas aias
e damas de companhia começavam a falar mal de alguém, a primeira coisa que ela fazia era começar a falar de Jesus, da história de Jesus. E parava a maledicência. Mudava o Mudava foco. o assunto, mudava o foco. Não quer dizer que a gente tem que começar a falar de Jesus, mudamos outra coisa qualquer, não é? E depois é assim, a maledicência para naquela pessoa que não quiser ouvir. Portanto, nós temos que pensar isto, não é? E outra coisa muito mais, e também importante, não é? E que é muito útil, que é, perante uma situação em que alguém está a ser acusado, até prova em contrário, provas reais em tribunal, a pessoa é inocente. Se nós começarmos a fazer este pensamento, muitas vezes vamos cometer menos injustiças. Porque às vezes que chega, e esta depois também pode acontecer, que infelizmente acontece, né? Que há certas coisas que acontecem menos boas, que leva a que pessoas sejam condenadas e que nunca na vida cometeram crimes. Neste momento, nos Estados Unidos da América, após 35 anos, uma pessoa que foi condenada foi liberta porque descobriram que ele estava inocente. Percebem o que isto quer dizer? Também não foi ao caso que ele passou os 35 anos lá dentro, a gente sabe que não há casos. Mas pensemos, se nós, mas quem fez este ato vai ser responsabilizado perante as leis divinas. Então nós temos que começar a fazer um pouquinho este exercício, não é? Começar a pensar até onde devemos ir. Nós sabemos o que é que se passou, estávamos lá, em loco, vimos. Não. E mesmo estando em loco, as nossas emoções muitas vezes estão destabilizadas e até pensamos que a pessoa está a dizer uma coisa e ela está a dizer outra. Mesmo isto nós temos que pensar. Às vezes ela está a dizer uma coisa até benéfica, mas nós achamos que ela está a dizer uma coisa completamente oposta porque nós iríamos dizer aquilo. Estamos a colocar no outro o espelho do que nós somos. Então, é muito importante a escuta ativa. De ouvir o outro, compreender o outro e perceber que o outro não é igual a nós. Não há um ser na Terra que seja igual. Lembrando, quando você falou, eu lembrei do provérbio de Sócrates, né? Se não for verdadeiro, nem bom, nem útil, não leva para frente, né? É isso. Tá Isso perdendo mesmo. seu tempo. Vamos lá. E vamos terminar com esta última frase que tu vais ler, está bem? Porque já estamos nos 48 minutos. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda aos seus pés, suplicando desistisse de qualquer reclamação, e aos ouvidos ecoava-lhe agora, com mais intensidade, a exortação dos escritos: Filho meu, não rejeiteis a repreensão do Senhor. Ao mesmo tempo, porém, ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Para ele, impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar, despojado de tudo o que possuía de mais humilde e mais simples. Vamos E parar já no aqui. fim da vida, só terminar o parágrafo, e já Sim. no fim da vida, como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho da juventude dos filhos, inenarrável martírio moral, suplicava-lhe o coração. Reparem, ele mais uma vez a voz da consciência. A parte boa, que era o filho, a escritura, a dizer-lhe, aceita, mais uma vez a mesma frase, aceita a correção. E depois vem outra vez a outra parte que ele dá a guarida, que é, eu tenho direito a. Mais uma vez, ele tem duas coisas a falar-lhe. Qual é que vai vencer? É o que vamos chamar para a semana. Já estamos nos 50 minutos. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa leitura.
é muito edificante. Eu acho que a gente aprende mesmo com cada parágrafo, por isso que não tem como deixar passar tudo e falar, vamos falar agora sobre só a primeira parte. Não, é parágrafo a parágrafo, porque sempre tem coisas escondidas nas entrelinhas. E os nossos convidados, que a semana que vem nós já temos um convidado, quer dizer, convidados temos vários, né? Temos que trabalhar com as agendas deles, né? Temos para a semana ou para a outra? Hã? Para a semana temos? Calma. A pessoa que você está pensando talvez seja na outra. Tá? Ok. Mas já temos aí nossos grandes, eu falo que são os nossos universitários, né? Que nos trazem também novos esclarecimentos. Acho que isso que é interessante da leitura e também de trazer os convidados, que trazem são pessoas que estudam sobre isso e que trazem a sua versão, a sua visão sobre a leitura que foi feita, e não só a minha e da Sônia, né, Sônia? Sim, torna-se chato, não é? Porque muitas vezes um pensamento só ou dois não, acaba por não ter tanto sumo, não é? Porque são visões diferentes, mas não deixam de ser visões únicas. Portanto, convém que a gente tenha aqui mais pessoas para trazer mais riqueza ao próprio trabalho. A eu, quer agora, quer no Evangelho que nós fizemos primeiro, falou um pouquinho menos hoje, apesar que eu falo sempre muito, peço imensa desculpa por isso. Mas porque ela também está muito pior do que eu, apesar que eu também estou doente, mas ela está pior, ela está mais atacada. Por isso ela foi um bocadinho mais poupada hoje. Mas os contributos que eu acho dela são maravilhosos. Digam-lhe isso, por favor, porque ela precisa de ouvir isso também. Obrigada, minha linda. E ó, só falar, a gente está, no meu livro, a gente está na página 26. Nós temos 488. Fiquem tranquilos que a gente não tem hora para terminar, nem data, nem ano, entendeu? Eu espero terminar ainda nessa encarnação, não tem problema. O importante é que a gente leia, estude, porque o objetivo disso é o estudo mesmo do livro, porque Paulo de Tarso tem muito a nos ensinar, não só ele, como todos os outros personagens incluídos no livro. Olha quanto a gente está aprendendo com Jezebel, né? E a gente ainda está na história dele, né? Não mudamos ainda para os outros personagens. A gente tem muito a aprender. Momentos de superação, momentos de fraqueza, de caimento, mas também de alegria, de fé, de esperança, de amor. E depois, quando a gente chegar na parte das cartas também, nossa, até me arrepio. É muito lindo. É um livro realmente muito gratificante. É uma bênção, um presente que Chico Xavier, eu até me emociono, mas o presente que Chico Xavier mandou para a gente aqui, né? Que temos outros livros maravilhosos, mas é engraçado, parece que esse livro, né, Sônia, sintetiza todos os sentimentos humanos, negativos e positivos, né? E também da espiritualidade. Ele dá uma demonstração de força, de fé muito linda, né? Então, a gente tem muito que aprender. Muito obrigada por vocês estarem conosco, acompanhando esse livro, debatendo, fazendo as perguntas. A gente tem várias perguntinhas aqui também, temos algumas, né, que a gente está respondendo à medida que vai se encaixando no livro, para que não fique perguntas soltas e a gente perca o andamento da história. Mas estamos com todos vocês guardados aqui no nosso coração e também no meu computador, tá bom? No momento certo, a gente larga as perguntas e algumas a gente volta a repetir quando precisa repetir, que é o caso dessa pergunta de hoje que a gente falou, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Sônia, minha querida. Só falta a oração. Uma oraçãozinha. Muito obrigada, tá? Obrigada, Tavares. Obrigada a vocês todos. Mestre Jesus, estivemos aqui novamente reunidos em teu santo nome, estudando os ensinamentos que nos deixaste através de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados em todas as nossas épocas de existência, que nos fazem lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nos colocamos à tua disposição, ó Pai, para que possamos, mesmo que de uma forma muito pequena, ajudar, contribuir para que a humanidade encarnada e desencarnada, próxima da nossa esfera terrestre, possam receber energias de amor, esperança, alegria e fé. Que possamos, ó Pai, mesmo na nossa pequenez, estarmos unidos a vós, neste momento, agora, amanhã e até a próxima semana. Que assim seja. Que assim seja.